Transformações econômicas e políticas no território brasileiro. Texto 1. O extrativismo mineral do ouro e do diamante transformou o Centro-Sul em área dominante, a qual subordinaram outros centros produtores, notadamente os do açúcar e os pecuaristas. Isso quer dizer que, por causa da extração desses minérios, outros setores eles acabaram sendo dependentes dessa produção extrativista. A formação de um setor de consumo interno, esse consumo interno é dentro do país, principalmente nas capitanias de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, que eram as capitais, as capitanias que mais havia extração mineral, mesmo que temporária, diminuiu a excessiva dependência econômica em relação aos mercados europeu, africano e rio-platense. No caso, o rio-platense, ele é formado pelos rios Paraguai e Uruguai. E os produtos que o Brasil, no caso, ele consumia dessa região, era proveniente da América Espanhola, mais especificamente Paraguai e Uruguai. Como efeito dessa hegemonia significa influência, poder. A capital do estado do Brasil foi transferida de Salvador, que foi a primeira capital do nosso país, para o Rio de Janeiro, isso no ano de 1763. A crise econômica, determinada pelo declínio da mineração, porque já não tinha tanto ouro nem diamante nessa época, na segunda metade do século XVIII, foi atenuada, foi muito forte, pela ressurreição agrícola. Quer dizer que a agricultura, ela ressurgiu, ela veio com mais força. E nesse caso, valorizou o açúcar, principalmente na região nordeste, e o algodão. Também a pecuária passou a figurar na exportação de couro e de sola, além de registrar o desenvolvimento das charqueadas e saladeiros. Charqueada é aquela carne seca. No caso, esses locais, né, charqueada era o local onde o gado era abatido e era feita o charque, essa carne seca. E justamente por isso houve articulação com o extrativismo salineiro no Nordeste e no Sul. São os lugares até hoje no Brasil que existem muitas minas de sal. O mapa também localiza, o próximo mapa, os conflitos de interesses coloniais e metropolitanos. Esta oposição manifestou-se em revoltas e conspirações. Estas últimas, as conspirações, já programando aí, neste período, século XVIII, a emancipação política do Brasil. Emancipação significa libertação, independência. Mapa: primeiras atividades econômicas no Brasil. A fonte é o Atlas Histórico Escolar. Através das cores, nós podemos perceber quais eram os centros comerciais. Lembrando que neste período em específico, o Brasil ainda era considerado um arquipélago econômico, que será explicado no próximo slide. A área verde, que fica a leste do Brasil, tinha ainda nesse período a ocorrência do pau-brasil. Ele não tinha terminado totalmente a extração do pau-brasil. Em pequenos pontos laranja, bem próximo ao litoral, é a cana-de-açúcar. Separado nas áreas Nordeste, Centro-Sul, um pouquinho no Sudeste e no Sul, de marrom, a pecuária. O de amarelo, a mineração, que nós podemos observar
Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. E as drogas do sertão, que está em rosa, que banhava principalmente as margens do rio Amazonas e seus afluentes. Lembrando que as drogas do sertão eram as especiarias que faziam muito sucesso na Europa. Chás, ervas, tudo que dava um gosto diferente na comida. Arquipélago econômico. Desde o período colonial e até as primeiras décadas do século XX, a economia brasileira esteve organizada em torno de polos responsáveis por seus respectivos produtos de exportação. Isoladas, autônomas e com baixíssimo grau de articulação entre si, as regiões brasileiras constituíam verdadeiros arquipélagos econômicos. O que isso significa? Que existia produção em determinadas regiões, mas essas regiões, esses produtos não eram vendidos dentro do país. Eles eram produtos principalmente inseridos para o comércio internacional. Um arquipélago é um conjunto de ilhas. Então, o Brasil, até as primeiras décadas do século XX, ele era assim. Você tinha, como no mapa anterior, as drogas do sertão, que quem morava no sul do país não tinha acesso ao ouro, quem era do norte não tinha acesso, porque não existiam estradas que ligavam a produção dentro do país. E sim, essa produção era totalmente inserida para o comércio exterior. Cada uma delas inseriu no mercado internacional a partir do desenvolvimento de alguma atividade econômica específica e sempre voltada para o mercado externo, o que formou um conjunto de economias regionais espacialmente fragmentadas, quer dizer, cada polo em um determinado lugar. Esses polos dentro do país, dentro do território brasileiro, não se comunicavam, porque toda a produção era mandada para fora do nosso país. Texto 2. A importância das exportações de açúcar, de algodão e, sobretudo, do café mostrou cada vez mais o desequilíbrio demográfico em benefício da orla marítima. Orla marítima significa faixa de terra próxima ao mar, próximo ao oceano. Um dos efeitos dessa mudança foi a transferência das capitais das províncias do Piauí, Alagoas e Sergipe para localidades mais próximas do litoral, isso é, elas eram mais para o interior, e com isso elas foram sendo implantadas mais próximas ao litoral. O outro foi o agravamento da carência de comunicações terrestres, que chegou a produzir problemas internacionais. Como eles não se comunicavam aqui dentro do país, e isso acabou ocorrendo muitos problemas por falta dessa comunicação. A articulação de Mato Grosso com o Rio de Janeiro realizava-se através da Bacia do Prata. E essa dependência produziu conflitos, dos quais os mais graves foi a Guerra da Tríplice Aliança, que nós veremos no próximo slide. No mapa, novamente nós podemos observar a economia e que o Brasil ainda era um arquipélago econômico. Ao norte, as drogas do sertão, o verde, que está tudo espalhado pelo Brasil, a pecuária. O roxo é o café, que concentra-se principalmente Minas Gerais, oeste do Rio de Janeiro e sudeste de São Paulo. O algodão, que é apenas o norte do nordeste brasileiro. A mineração ainda continua no Mato Grosso. Hoje, o estado de Tocantins, que era tudo Mato Grosso nesse período, Minas Gerais, uma parte na Bahia
e a cana-de-açúcar, neste período já bem menor no litoral brasileiro. Guerra do Paraguai, tríplice aliança entre Argentina, Brasil e Uruguai. Durante o período monárquico significa que o Brasil era comandado pelo Reino de Portugal. Nós éramos colônia e Portugal era nossa metrópole. O Brasil se envolveu em 3 conflitos internacionais com países fronteiriços, situados ao sul, na região platina do rio entre Paraguai e Uruguai. A Guerra do Paraguai, porém, foi a mais longa e violenta. Começou em 1864 e terminou em 1870, com a derrota do Paraguai. O Paraguai ele foi derrotado. Para os países que formaram a chamada Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança era o Brasil, a Argentina e o Uruguai. E a principal causa dessa guerra está relacionada às tentativas do governo do ditador paraguaio, Francisco Solano Lopes, de colocar em prática uma política expansionista, de expansão. Expansionista significa expansão, com o objetivo de ampliar o território do seu país, apossando-se de terras dos países vizinhos e ter acesso ao mar pelo porto de Montevidéu. A principal atividade econômica que impulsionou a formação de São Paulo foi o plantio e a exportação de café. Aí na foto nós podemos ver a imagem, essa imagem em específica é do rio Tamanduateí. E aqui na nossa cidade Mauá, a principal atividade econômica que impulsionou a formação da nossa cidade foi a ferrovia, porque eles precisavam levar a produção para o litoral e, contudo, a cidade ela foi sendo formada em torno da ferrovia. E com o passar dos anos, foram sendo criadas as vilas. A ocupação do território brasileiro, assim como seu crescimento econômico, foram um processo histórico que sempre estiveram sincronizados. No próximo slide, observem as imagens e seus contextos históricos ocorridos em nosso país. As imagens a seguir estão na apostila do aluno, volume 2, parte 2. São Paulo faz escola. A primeira imagem, lembrando que todas são pinturas, é a da chegada dos portugueses aqui no Brasil, lá no litoral brasileiro. Os índios, as caravelas ao fundo e eles chegando em um barco. No caso, por Pedro Álvares Cabral, e marca o início do domínio português na região da América do Sul. A segunda imagem é a criação da primeira vila, São Vicente, por Martim Afonso de Souza, que ele trouxe a introdução do cultivo da cana-de-açúcar e a instalação de engenhos em São Vicente, modelo muito utilizado para a colonização do país. Na terceira imagem, a fundação de Salvador por Tomé de Souza, que foi o primeiro governador geral. E aí se deu o início da estrutura administrativa do governo aqui no Brasil colônia. Nessa imagem, nós temos a fundação de São Paulo, com o jesuíta. No caso, os jesuítas, eles começaram a catequizar os índios. Na segunda imagem, a descoberta do ouro em Minas Gerais. A exploração do ouro em Minas Gerais foi um marco para um dramático fluxo migratório para essa região, porque muitas pessoas começaram a procurar a região em busca da riqueza fácil, mesmo a metrópole,
que no caso é Portugal, controlando tudo ao máximo. Na primeira imagem, é possível observar vários navios no litoral de Pernambuco. Trata-se da invasão holandesa, ocorrida nessa região. Os holandeses tomaram Olinda e iniciaram um longo período de domínio em boa parte do território do atual Nordeste. Mas é claro que a coroa portuguesa mandou vários soldados aqui para o nosso país e depois de muita luta eles acabaram expulsando os holandeses. A próxima imagem é uma reprodução do Zumbi do Quilombo, que era o líder dos Palmares. Foi uma figura muito importante na nossa história, justamente pelo fato de que ele retrata a luta pela liberdade de um povo que foi trazido para o nosso país contra a sua vontade.